né? Porque quem viu as matérias deles na televisão, né? Foi um caso, né? Uma cirurgia rara, né? E foi muito bem sucedido. Então passou na Globo, passou no SBT, né? Eu falo que agora eles estão dando autógrafo aqui, né? Glória a Deus, Deus é bom. Aleluia. Amém, queridos? Então, como o pastor Valdomiro disse, antes nós conhecíamos de ouvir falar. Mas quando a gente vê o milagre de Deus nas nossas vidas, ou próximo de nós, na nossa comunidade, né? Com pessoas próximas, nós vemos o poder maravilhoso do Senhor, né? E Ele pode todas as coisas, amém? Você crê nisso? Aleluia. Eu queria liberar as crianças agora para o seu culto, né? Estavam aqui assistindo também, sendo edificadas. Então, agora elas vão ser ministradas pelo Senhor. Nós temos o Ministério Infantil ao fundo aqui, né? Você pode acompanhar, você que tem criança até 10 anos. Nós temos ali, né, com o pessoal do Ministério Infantil. Também, se você deseja, né, estar com criança de colo, nós temos aqui o nosso berçário, aqui à minha esquerda, ao fundo. Você pode levar o seu filho ali. Amém? Glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 5. Queria também honrar a vida do Ministério de Louvor da Alcance Curitiba, né, que tem nos abençoado. Abençoe o louvor, né, que Deus possa abençoar muito a vida de vocês. É um privilégio para nós receber vocês aqui, né? Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor pela vida desses irmãos preciosos, né? Que o Senhor possa recompensá-los ainda nessa vida, porque eu sei que na glória vocês vão ter, né, uma mansão lá. Glória a Deus. Vamos lá. Hebreus capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 12 em diante. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Diz assim, Hebreus capítulo 5, versículo 12 em diante. Eu vou ler na NAA. Diz assim a palavra do Senhor. Pois, quando deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de que alguém lhe ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Amém? Curve sua cabeça, vamos orar mais um pouco. Pai, obrigado, Jesus. Obrigado por esse tempo, obrigado, Senhor, pela palavra que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Senhor, por esse lugar. Obrigado, Pai, pela atmosfera de adoração aqui. Nós te louvamos, Jesus, e te pedimos agora, Espírito Santo, que está sobre cada pessoa aqui, cada um aqui nesse lugar, seja tocado, Pai, de uma forma sobrenatural pelo Espírito Santo de Deus. Ó Deus, que Ele possa nos levar a conhecer, Pai, como a Tua palavra diz, Deus, conhecermos das profundezas de Deus, que nós possamos ser tocados de uma forma sobrenatural, Deus. Esse é o nosso desejo, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Amém, aleluia. Nós vemos aqui o escritor de Hebreus, ele dando, né, ele falando, né, sobre aquelas pessoas, né, que no tempo no qual eles já conheciam a palavra, né, no tempo em que eles já andavam com a palavra, né, e aqui o escritor fala, vocês já deveriam ser mestres pelo tempo decorrido. E ele fala, mas vocês não são, vocês, né, estão se alimentando de leite, por isso vocês são crianças. E o leite aqui, né, é a base, né? Você que é pai sabe, né? Ou a criança recém-nascida, ela, né, necessita do leite materno, né, na comida, né, ou no alimento de criança.
Mas o que o escritor está falando aqui para aquele povo, para aquelas pessoas, é que eles, pelo tempo decorrido, pelo tempo no qual eles estavam, né, junto, ou por aquele tempo que eles tinham, né, o conhecimento da palavra, eles já deveriam ser mestres. E o tema da minha mensagem hoje é sobre maturidade, né? Eu dei o tema de maturidade espiritual, onde o desejo de Deus é que eu e você, né, cheguemos à maturidade, né? O livro de Efésios, capítulo 4, diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então o desejo de Deus é que cada um dos seus filhos, né, cresça. E cresça não somente na sua forma física, mas cresça também na sua maturidade espiritual. Esse é o desejo do Senhor. Por isso, quando nós vemos pessoas, né, que estão muito tempo estagnadas, né, muito tempo, né, sendo expostas à palavra, sendo expostas a tudo aquilo que Deus tem, mas não crescem, né, elas estão com algum problema. E a maturidade espiritual é a maior de todas as necessidades da igreja contemporânea. Ser maduro espiritualmente, né, é um dos maiores problemas que hoje a igreja contemporânea, né, tem. Maturidade. Todo ser vivo cresce. Todo organismo, ele cresce. Né, todas, até as células, né, unicelulares ou multicelulares, elas crescem, elas têm, né, essa capacidade de crescer. No reino de Deus é a mesma coisa. Então, né, quando a gente vê pessoas muito tempo estagnadas, né, muito tempo, né, no mesmo lugar, muito tempo, né, sem avançar, né, porque a palavra de Deus diz, né, Paulo fala: eu procuro avançar, eu procuro, né, caminhar para o alvo, eu procuro crescer, eu procuro me mover. Toda vez, irmãos, né, que nós vemos uma pessoa que ela não cresce, ela está com alguma disfunção espiritual. E aqui nós vamos falar, né, algumas coisas sobre isso, né? Como crescer espiritualmente? Como eu posso crescer? Como eu posso, né, avançar a minha jornada? Porque uma coisa nós precisamos aprender, irmãos: cada um de nós temos uma jornada a cumprir. Cada um de nós temos uma jornada. Cada um de nós temos um caminho a trilhar. Deus não te colocou e não te chamou e não, né, te colocou a essa vida, a esse mundo, para que você seja somente um mero espectador. Deus te chamou para que você seja um participante. Deus te chamou para um propósito. Todos nós temos um propósito estabelecido pelo próprio Deus. Todos nós. Como eu alcanço o meu propósito? Crescendo espiritualmente, né? Avançando. Como diz aqui, né, o escritor de Hebreus, ele fala assim: o alimento sólido, né, ou a comida, ela é para adultos, é para aqueles que cresceram. Sabe, às vezes nós queremos: Deus, me dá uma experiência nova, me dá uma revelação nova, me dá um discernimento novo, eu quero ter experiências contigo, mas Deus não faz. Por quê, irmãos? Porque nós não crescemos espiritualmente, somos imaturos. E aqui eu vou falar como nós podemos crescer. E a primeira coisa, né, para que eu e você, né, tenhamos um crescimento orgânico, um crescimento sadio, né, eu preciso, em primeiro lugar, eu preciso, né, descartar o que eu chamo de síndrome de Adão. O que é isso, pastor? Né? Você leu, né, o livro de Gênesis, comecinho, nós vamos ver que quando Deus criou o homem e a mulher, né, e houve a queda, houve o pecado, Deus questionou Adão. Qual foi o que Adão, né, falou ao Senhor? Adão culpou Deus, Adão culpou a mulher, Adão, né, culpou a serpente. E o grande problema hoje que impede o nosso crescimento espiritual,
né, é a síndrome de Adão, ou a capacidade do homem, né, de jogar a culpa nos outros, de nunca ter essa autorresponsabilidade, de não assumir os seus erros, de não assumir, né, que eu sou o culpado, mas o culpado é outro, o culpado é isso, o culpado é aquilo. É crescer espiritualmente, irmãos. Primeira coisa que eu e você precisamos aprender, né, é ser autorresponsável. É entender que eu sou o causador da minha estagnação, e não Deus, e não as pessoas, e não o pastor. Porque às vezes a gente faz isso, né? Eu não busco a Deus porque meu pastor não me visita. Eu não busco a Deus porque a palavra não me atrai, ou o meu pastor, né, não sabe pregar, ou a igreja onde eu estou, né, não faz isso. Nós temos essa capacidade adâmica, né, herdada por Adão, de jogar a culpa nos outros e nunca se autorresponsabilizar pelas nossas falhas e erros. É um exemplo, irmãos, né, quando nós temos o casamento, quando nós vamos aconselhar pessoas, né, casais, normalmente o casal às vezes aponta, né, joga um para o outro, a culpa é isso, você é aquilo. E o grande problema hoje, né, das discussões de casais é exatamente isso, o jogar a culpa no outro. É essa herança maligna, né, de não se autorresponsabilizar, de não, né, jogar a responsabilidade para si, falar, puxa, eu sou o culpado da minha estagnação. Eu sou o culpado pela minha imaturidade. Eu sou o culpado por não crescer. Eu sou o culpado, né, por não ler a palavra, por não buscar a Deus. Eu sou o culpado por não jejuar. Eu sou o culpado. Mas não. Nós temos uma capacidade, né, de achar desculpa para tudo. Não é verdade? Né? Você é assim ou sou só eu? Né? Toda pessoa autorresponsável amadurece. Toda pessoa que ao invés, né, de jogar a culpa dos seus erros nos outros e assumir a responsabilidade, ela cresce, amadurece. Esse é um dos fundamentos, irmãos, para que eu e você, né, cresçamos espiritualmente. É entender que nós somos indignos, que nós somos falhos, que nós precisamos de mudança. Porque muitas vezes, irmãos, né, a raiz dessa síndrome de Adão é o orgulho. É o orgulho. E o orgulho, ele nos impede de crescer. O orgulho nos impede de prosperar. E o orgulho, diz a palavra, que Deus o abomina. Por isso, primeira coisa, né, para que você cresça espiritualmente, descarte a síndrome de Adão da sua vida. Seja responsável. Pare de jogar desculpas. Pare de achar desculpas, né, pelas suas falhas, pela falha do outro. Porque, sabe, às vezes é muito fácil a gente apontar o dedo. Eu aprendi essa com o pastor, acho que foi com o Milton, quando ele estava me podando. Quando você aponta um dedo para você, existem outros 4 dedos virados para você. Quando você aponta um dedo para a pessoa, existem 4 dedos apontados para você. Nós somos bons para apontar dedo para os outros, não é verdade? Nós somos muito bons. Mas quando a gente, né, discerne, entende, né, que eu preciso mudar. Sabe o que é ser feliz no seu casamento, irmão? Seja você a mudança. É ser feliz na sua empresa, no lugar onde você trabalha, né? Porque às vezes a gente reclama do patrão, a gente também não muda. Puxa, meu patrão é isso, né? Onde eu trabalho é assim. Puxa, mas você também não muda. Seja você a mudança. A mudança começa em você. A mudança deve começar dentro de você, do seu interior, das suas, né, do seu íntimo. Seja você a mudança. Quer prosperar, irmãos, né? Seja alguém responsável.
Descarte. Respeite os processos de Deus. Livro do pastor Luciano, sobre maturidade, uma das frases que ele usa em um dos capítulos, ele usa uma frase de Blaise Pascal, onde ele diz assim: a sabedoria amadurece por meio do sofrimento. Sabe, todo o processo, né, às vezes do sofrimento, né, ou quando a gente é apertado, né, quando nós somos confrontados, quando nós somos, às vezes, né, humilhados diante de Deus, isso trabalha nas nossas vidas e faz a gente amadurecer espiritualmente. Por isso, toda correção divina tem um propósito de nos fazer crescer. Porque o livro de Hebreus fala mesmo que Deus corrige porque Ele ama. Só não corrige quem não é filho. Só não é corrigido quem não é filho. Por isso que nós precisamos aprender que diante de Deus eu preciso, né, ser autorresponsável. Diante de Deus eu preciso me humilhar, eu preciso, né, falar: Senhor, eu é que sou o culpado. Porque eu já escutei de pessoas jogando a culpa dos seus erros em Deus. Né? A síndrome de Adão. Deus, foi a mulher que você me deu. A culpa é sua. Deus, né, o meu casamento é isso porque, né, o Senhor que fez. Deus, né, eu estou nessa condição porque foi assim que o Senhor me tratou. Nós temos essa capacidade, né, de jogar as coisas para o Senhor, como se Ele fosse, né, o causador dos nossos erros. Mas não, irmãos. Eu e você precisamos aprender que o causador dos nossos erros somos nós. Só assim eu cresço espiritualmente. Outra coisa que eu aprendo para que eu seja alguém maduro espiritualmente, segunda coisa, é que somente a informação ela não muda a sua vida. O que muda a sua vida é a aplicação da informação. João 8, 31 e 32, né, nós falamos bastante, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Esse é o versículo 32. O versículo 31 diz assim: então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Existe uma diferença, irmãos, entre eu conhecer a verdade e aplicar a verdade na minha vida. A Bíblia diz: se você permanecer, ou se você conhecer ela de uma forma que você se aproprie dela, aí sim a verdade te liberta. O grande problema das pessoas hoje, irmãos, é que as pessoas ouvem falar, elas têm as informações, e deixa eu falar algo para você, né? Você não pode dar desculpa para Deus que você não sabia. Né? Eu certa vez escutando uma pessoa que eu amo muito falar, né? Ela falou: puxa, era tão bom quando eu não conhecia Jesus, falando na sua imaturidade, né? Porque agora que eu conheço, eu sei que eu tenho que mudar. E eu não posso dar desculpa mais. E nós, como diz a palavra, todos são indesculpáveis diante de Deus. Eu e você chegaremos um dia face a face com o Senhor, né? E nós não poderemos dar desculpa nenhuma para o Senhor. Por que, Leandro? Por que, Daiane? Por que você não cresceu? O que você fez com o tesouro que eu dei na sua mão? O que você fez? Você multiplicou ou você enterrou? Nós precisamos entender que somente a informação, ela não muda a sua vida. Somente o saber o que você deve fazer não vai mudar. Você precisa aplicar essa verdade na sua vida. Saber que você precisa crescer, né? Saber que você precisa largar certos vícios, largar coisas que te afastam de Deus, né? Saber todo mundo sabe, irmãos. Aplicar. Você tem aplicado?
Você tem aplicado? Porque se fosse somente pelo tempo, né, o que o escritor de Hebreus fala, puxa, pelo tempo de vocês, você deveria ser mestres. Mas se fosse somente o tempo, né, tempo de igreja, tempo de estar num culto, né, aquelas pessoas, né, que estão mais tempo frequentando a igreja seriam as mais sábias, seriam as mais santas. O problema não está na informação, irmão. Informação, você tem muita informação. Você tem, né, a palavra de Deus, você tem, né, a igreja, você tem, né, a internet. Você sabe o que você precisa fazer. A grande questão é, você tem aplicado na sua vida? Porque a estagnação espiritual, né, ela tem a ver com parada, com aquele que parou de crescer, parou por algum processo, parou por algum problema. Normalmente é a pessoa, né, que deixa de escutar e praticar. E esse é o grande problema dos religiosos, irmãos. Esse era o grande problema dos religiosos no tempo de Jesus, dos fariseus. São homens que escutavam e a casca deles eram pessoas, né, de extremo, eram pessoas que eram totalmente vistas por outros, né, como santos, mas eram somente informações e não aplicações. Se fosse somente pela informação, os frequentadores de igrejas mais antigos seriam os mais transformados. Você conhece pessoas que estão há 20, 30, 40 anos, né, escutando o sermão todo domingo no culto, mas que ainda assim estão estagnados e continuam, né, parados no tempo, continuam com os mesmos erros, com os mesmos vícios, com os mesmos pecados de estimação do que há 20, 30 anos atrás. Não abandonaram. Pessoas que não cresceram. E como eu sei que eu tenho amadurecido espiritualmente? Olhando para trás. Olhando para trás, olhando para o seu passado. Puxa, eu era alguém que mirava. Eu era alguém que quando entrava no carro, né, Deus o livre se alguém cruzasse meu caminho. Eu passava por cima. Hoje Deus me transformou. Isso eu estou falando de mim, irmão. Eu lembro que uma vez, né, um grupo, devia ter meus 20 anos, acho, nem isso, 18, 19. Um grupo de meninos assim na rua onde eu morava, eles passaram e jogaram uma bomba debaixo. Uma bombinha caseira, não sei o que era aquilo, se era rojão, não sei. Jogaram debaixo do meu carro. Eu olhei pela janela, aquele negócio, fumaceira debaixo do carro. Eu peguei, entrei no carro, persegui esses meninos e passei com o carro por cima deles. Ele rolou no capô. Podia ter matado, né? E ainda corri atrás dele. Ele saiu correndo, né? Você vê. Graças a Deus, né? Ele não se machucou. Mas depois, pensa comigo, irmãos. Imagine se eu tivesse machucado, tivesse matado, tivesse aleijado. Sabe? São atitudes impensadas, irmão, que nós fazemos, né? Então, né, quando eu vim para Jesus, eu posso olhar para a minha vida hoje e falar, puxa, eu amadureci nessa área. Hoje eu costumo falar para a Daiane que a buzina do carro eu só uso para espantar cachorro. E olha que aqui em Piraquara tem bastante cachorro, né, irmão? Né, que tem que usar bastante. Mas sabe, eu preciso olhar para o meu passado. Olhar, né, quem eu era. Porque eu consigo do meu passado ver o quanto eu avancei. Mas eu também não posso ficar estagnado e achando que isso está bom, irmãos. Eu preciso avançar, prosseguir para o alvo. Existe um alvo para a nossa caminhada. Então,
né, você precisa olhar para trás e falar, puxa, eu mudei como esposo. Hoje eu honro a minha esposa, hoje eu amo a minha esposa, hoje eu não maltrato os meus filhos, hoje eu sou alguém, né, que ama a Deus, eu busco da palavra. Agora, se você olha para trás e você não vê, né, que você, no seu estado hoje, você não enxerga mudança, irmãos, você parou no tempo, você estagnou. E você precisa avançar. A caminhada cristã nos manda e nos faz, né, a avançarmos, a crescermos, a darmos fruto. Você precisa dar fruto na hora certa, na estação certa. Eu tenho falado nesses últimos, né, cultos, né, da palavra que Deus colocou no meu coração sobre a figueira. Sabe, Deus tocou no meu coração sobre isso, irmãos. Jesus amaldiçoou a figueira, né, porque ela não tinha frutos. Ela tinha folhas. Ela tinha, né, a capacidade de enganar Jesus. Jesus procurou frutos naquela figueira e ele não encontrou. E sabe, nós precisamos cuidar, irmãos, porque às vezes nós estamos, né, com a nossa casca, né, achando que eu estou dando frutos, mas na verdade eu estou mentindo para o Senhor. Somente a informação não muda a sua vida. O que muda é a aplicação da informação na sua vida. Né? E qual que é o problema, né, de nós? Quais são os grandes vilões hoje, né, para que eu tenha uma mudança, né, para que essa verdade seja aplicada na minha vida? Primeiro é o consumismo, né? Uma época onde tudo gira em nossos direitos, nas nossas escolhas, onde eu penso e pego aquilo que eu desejo, irmãos, né? Eu gosto dessa passagem, né? Isso da Bíblia se aplica a mim, então eu gosto, eu pego. Mas isso da Bíblia não se aplica, não quero. Então eu descarto. Isso chama-se conivência ou consumismo, né? De achar que eu me aproprio daquilo que eu desejo. E a palavra de Deus, ela não é vendida em partes, irmãos. A vontade de Deus, ela é soberana na sua vontade, não na minha. Não é eu que decido o que Deus deve fazer, mas é o Senhor que decide. E há um manual para a minha vida e para a sua vida, a palavra de Deus, irmão. É inegociável. Porque nós hoje achamos, né, que nesse mundo eu posso pegar aquilo que eu quero, eu posso escolher a comida pelo celular, né, eu posso escolher roupa, eu posso ir aonde eu quero, né, eu tenho uma liberdade para fazer tudo o que eu quero, e eu acho que Deus também deve ser assim. Mas não é, irmãos. No reino de Deus, Ele que manda. E nós precisamos aprender isso, irmãos. Porque se eu não me, né, colocar à disposição do Senhor, eu não vou ter mudança na minha vida. Né? O consumismo. Penso aquilo que quero do Evangelho. A carnalidade. Né? Nós queremos as bênçãos abundantes de Deus, mas nós não se sujeitamos a se submeter completamente a Ele. Como eu disse, nós queremos as coisas boas, as coisas, né, ali eu olho para a Bíblia, né, e as bênçãos eu aproprio. Não, eu quero. Mas as exortações da palavra, não, eu descarto. E nós achamos que Deus, Ele é somente, né, um gênio da lâmpada, que realiza os meus desejos. Mas o Senhor não é isso. O Senhor é o Senhor de todas as coisas. O Senhor é aquele que governa todas as coisas. E eu preciso me submeter à vontade dEle. Estamos muito ocupados, né? Compulsivamente ocupados. Não queremos ou não podemos dar tempos para a aplicação da verdade em nossas vidas. Sabe? O que nos impede de crescer espiritualmente, né, é não dar tempo ao Senhor. A não dar tempo. A ocupar a nossa mente com tantas coisas, irmão. Tantas coisas. Nós ocupamos tantas coisas desse mundo.
E isso nos faz nos estagnar. Faz nos sermos imaturos. Faz nos pararmos na nossa caminhada. E qual a outra verdade, né, que eu preciso aplicar na minha vida? É não se conformar com a posição onde eu estou. Abra comigo lá o livro de Romanos, capítulo 12. Quer crescer espiritualmente, irmãos? Diz a palavra de Deus, livro de Romanos, capítulo 12. Não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A primeira coisa que Deus pede: não se conforme com os padrões do mundo. Existe um padrão para a sua vida, e ele não é o padrão do mundo, é o padrão de Deus, é o padrão do reino. Esse é o padrão para as nossas vidas. Você não é guiado e você não caminha, né, pelo padrão que o mundo colocou na sua vida. Não. Você é guiado pelo padrão do Senhor, do reino de Deus. Por isso, irmãos, né, existem princípios nas nossas vidas, na minha vida, na sua vida, que eles são inegociáveis. Você está disposto a pagar o preço, né, por seguir esses princípios? Você está disposto, né, a ir na contramão do mundo para agradar a Deus? Porque quando você se dispõe, né, a agradar o Senhor, diz a palavra que você experimenta a boa, agradável e perfeita vontade dele. Quer experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Não se conforme com os padrões desse mundo. Não se conforme. Seja alguém que ame a Jesus, que odeie o pecado. Seja alguém, né, que busque o Senhor, que busque a face de Deus acima de todas as coisas, né? Que busque o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida. Seja alguém que ame, né, como eu disse, tenho falado, né, amar a Deus é amar as pessoas, irmãos, né? Porque se nós amamos aquilo que Deus ama, nós temos que amar pessoas. Porque quando nós não amamos pessoas, nós estamos falando: Deus, eu não amo aquilo que você ama. Eu não te amo. Não se conforme com os padrões desse mundo. Quais são os padrões desse mundo? Você não nasceu para ser infeliz, não é verdade? Não é isso que eles falam? E o casamento, você não tá disfuncional, está difícil? Abandona, divorcia. Ah, você tem que curtir a vida. Não é isso que eles falam? Não é isso que o mundo diz? Não, você tem que curtir. Vá para a noite, saia, bagunce, viva a vida. Mas a palavra de Deus diz: não se conforme com o padrão desse mundo. Você não é desse mundo. Você está no mundo, mas você tem um padrão do reino. E o reino de Deus diz: o reino de Deus é infinitamente maior e melhor para a minha vida, para a sua vida. Amém? Você está entendendo? Todos nós precisamos de tutores. Quer crescer espiritualmente, irmãos? Você precisa ser cuidado. Você precisa ser cuidado por alguém. Você precisa, né, ter um norte. Você precisa, né, ter alguém que faça você crescer. Irmãos, deixa eu falar algo para você. Eu amo, né, o discipulado. Se tem algo no meu coração que eu não fico sem, é ser discipulado, é ser cuidado. Por quê? Porque às vezes, irmãos, né, você está enxergando uma coisa, mas alguém, né, ou aquela pessoa que cuida de você, ela vê de outra forma. Quantas vezes eu e a Daiane já fomos orientados pelos nossos discipuladores? Quantas vezes, né, nós fomos abençoados por pessoas
Quantas vezes, irmãos? A Bíblia diz, em Gálatas, capítulo 4, versículo 1 em diante, ele diz assim: digo, porém, o seguinte: durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, mesmo sendo senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado do Pai. Era um costume no Império Romano, né, que o herdeiro, por mais que ele fosse o senhor de tudo, né, ele, enquanto era menor de idade, ele era tratado como um escravo. Por quê? Para que ele aprendesse, para que ele fosse ministrado. A Bíblia continua: assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Eu e você precisamos ser cuidados, irmãos. Qual a organização que pode cuidar melhor da sua vida? É a igreja do Senhor. Que pode estar de direção para você, é a igreja do Senhor. Por isso, né, o meu conselho, irmãos, não ande sozinho. Não ande sozinho. Nesse tempo, né, de internet, nesse tempo, né, onde a internet deu muitas vozes para muitas pessoas mal intencionadas, instrumentos do diabo, né, onde falam assim: você não precisa de igreja, você pode adorar a Deus no seu quarto, você pode adorar a Deus, né, onde você está. Mas a Bíblia diz: aquele que se isola insurge contra a verdadeira sabedoria. Toda vez que eu saio da comunhão dos santos, toda vez que eu saio da presença, né, dos irmãos, toda vez que eu me isolo, eu estou insurgindo contra a verdadeira sabedoria. Eu estou sendo, né, nécio. Eu estou sendo fraco. Eu estou sendo soberbo. Não ande sozinho, irmãos. Caminhe junto com pessoas. Caminhe com pessoas que amem a Deus. Caminhe com pessoas que amem a Deus mais do que sua vida. Caminhe com pessoas que te levem para cima e não para baixo. Porque existe essa questão, irmãos. Às vezes nós queremos andar com pessoas, mas nós queremos andar com pessoas que nos levam para baixo. Ande com pessoas que levem para cima. Provérbios 27:17 diz assim: o ferro se afia com ferro, e uma pessoa pela presença do seu próximo. Quer ser afiado na sua vida? Ande com pessoas. Ande com o próximo. E sabe, irmãos, esse provérbio diz que o ferro se afia com ferro, e às vezes o ferro, né, para ser afiado, ele precisa ser machuca. Ande com pessoas que lhe falem a verdade, irmãos. Que não massageiem o seu ego. Ande com pessoas que amem a Deus, né? E por amar a Deus e por amar a palavra de Deus, né? Digo para você o que você precisa, né, saber. Não aquilo que você quer ouvir. Que existe uma grande questão, né? Anda com pessoas ou está em lugares, né, que só falam aquilo que você quer ouvir. Irmãos, e o coração do homem enganoso, nós queremos ouvir só coisas boas, né? Quantos aqui tiveram ou tem ainda, né, aquela caixinha de promessas do Senhor? Né? Só coisa boa lá, né? Não é verdade? Senhor, meu pastor, e nada me faltará. Né? Só coisa boa na caixinha de promessa. Mas você já viu uma caixinha de exortação? De correção? Já viu uma caixinha assim? Porque nós somos, o nosso coração é isso, irmãos. Nós queremos ser que nosso ego seja inflado. É isso que nós desejamos. Mas Deus não é assim, irmão. Deus usa pessoas de Deus, né, que amam o Senhor. E por amar o Senhor e por amar a você, né, são pessoas que falam a verdade na sua vida. Então não despreze essas pessoas. Pelo contrário, irmãos, né, honre essas pessoas. Porque essas pessoas fazem você crescer. Fazem você sair, né, de uma zona de conforto.
fazem você sair, né, da imaturidade, fazem você viver a plenitude de Deus. Deus usa pessoas, irmãos. Deus usa pessoas. Amém? Você está entendendo? Sem maturidade, nenhum de nós alcançará a plenitude de Deus. Sem maturidade. Por isso, né, o meu desejo é que você, né, hoje seja tocado pelo Senhor. Você sabe que áreas você precisa mudar. Você sabe que áreas você está estagnado há tempos. Você sabe, né, onde você precisa dar um passo. Irmãos, sabe, há uma frase, né, que diz que até um chute na bunda te faz andar para frente. Sabe, talvez, né, que seja o chute do Senhor na sua vida, porque o chute do Senhor faz você andar para frente. Às vezes é dolorido, irmãos, mas isso faz você crescer. E eu queria encerrar essa palavra, queria que você ficasse de pé, queria chamar o pessoal do louvor. Há uma frase, né, que eu escutei esses dias, que diz assim: até a exaustão é planejada para você mudar. Até a exaustão do teu corpo, né, até, né, a exaustão das suas emoções, né, foi planejada para que você mude. Foi planejada para que você cresça. A dor, irmãos, ela tem, né, no nosso organismo, no nosso corpo, a dor, ela tem a função, né, de nos avisar e de nos mostrar que alguma coisa não está certa. Não é verdade? Existem relatos, existem pessoas que têm uma enfermidade onde ela não sente dor. Você já viu casos assim? Já ouviu falar de casos assim? Existem pessoas, né, que por alguma disfunção, elas não sentem dor. Qual que é o problema dessas pessoas? Por não sentirem dor, elas não sabem o que está acontecendo no seu corpo. Elas precisam ser cuidadas e vistoriadas toda hora, porque não sabem, né, se não está acontecendo algo. Talvez esteja tendo, né, ali algo, e ela, por não sentir dor, ela não sente e ela morre. Por isso, irmãos, a dor, ela tem a função de nos falar que nós precisamos mudar. E Deus usa a dor para nos mostrar o que Ele deseja. Talvez você esteja passando por momentos de dor na sua vida. Não sei. Nós falamos dor no sentido literal, mas você pode estar passando por alguma dificuldade na sua vida. Um momento de aflição, de lutas, onde talvez você tenha entrado nesse lugar achando que Deus lhe abandonou. Há uma frase do C.S. Lewis, onde ele diz que a dor é o megafone de Deus. A dor, né, e as lutas e as provações, muitas vezes têm uma função específica: nos avisar, nos mostrar onde nós precisamos mudar. E a dor também, né, tem uma função de nos trazermos a dependência de Deus para as nossas vidas. Talvez esse seja o momento que Deus esteja falando com você, onde você precisa mudar. Eu quero que você ore ao Senhor. Como, pastor? Faça uma reflexão de 10 anos atrás. Traga na sua memória 10 anos anteriores e veja o quanto você cresceu nesses 10 anos. Eu quero que você faça isso enquanto vai ser ministrada essa canção. Se você está no lugar onde você estava há 10 anos, talvez seja um lembrete do Senhor: filho, filha, você precisa avançar, você precisa crescer. Você não foi chamado para estar nesse lugar. Você não foi chamado para permanecer. Você foi chamado para dar frutos. Você foi chamado para crescer. Esse é o chamado de Deus para a minha vida e para a sua vida.
queria que você fizesse isso, orasse ao Senhor enquanto vai ser ministrada uma canção. E depois nós vamos orar com você. Mas nesse primeiro momento eu gostaria que você fizesse uma reflexão. A Bíblia nos chama, examine-se o homem a si mesmo. É um chamado de Deus para que eu e você possamos nos examinar. Como o salmista fala, vê se há em mim, meu Senhor, vê se há em mim algo que não lhe agrada. Eu queria que você fizesse isso. Amém? Vamos orar. Vamos fazer esse momento. Sim, meu Jesus. Minhas lamparinas estão acesas, só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas e estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Minhas lamparinas estão acesas, só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas e estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Aleluia. 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 A Bíblia diz, Apocalipse capítulo 2, versículo 4, ele falando, o Senhor falando ao anjo da igreja, diz assim: tenho porém contra ti que você abandonou o seu primeiro amor. Sabe, eu e você somos chamados a nos entregar ao Senhor de todo o nosso coração,
de toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças. Não seja negligente aquilo que Deus colocou diante de você. Eu queria orar com você que sente que está estagnado. Eu parei, pastor. Eu parei no tempo. Eu sou como essa igreja. Eu abandonei o primeiro amor. Eu estou na igreja, eu sirvo na igreja, eu faço as atividades, eu vou na célula, eu faço isso, eu tenho tudo isso, mas o meu coração não está queimando para o Senhor. Eu queria orar com você. Se essa palavra fez sentido para você, em alguma vírgula, algum pontinho dessa palavra falou seu coração, queimou, ardeu no seu coração, eu creio que é o Espírito Santo que está, sabe, filho e filha, tenho tantas coisas para viver contigo. Eu creio que é Ele colocando no seu coração esse ardor, esse desejo. E eu não quero que você saia daqui desse lugar sem ser tocado pelo Senhor novamente. Eu queria que toda a igreja fechasse os olhos. Feche seus olhos. Se essa palavra tocou o seu coração, irmão, eu queria que você erguesse sua mão onde você está. Eu queria que você erguesse sua mão. Falasse: eu não quero mais estar nessa posição. Eu quero buscar o Senhor de uma forma como eu nunca busquei antes. Eu quero me aprofundar no rio de Deus. Se você tem esse desejo, eu gostaria de orar com você. Eu queria que você saísse do seu lugar e viesse à frente, não se importando, com as pessoas, mas fazendo um compromisso com o Senhor. Saia do seu lugar. Você que ergueu a mão, saia do seu lugar. Nós vamos orar com você. Eu creio que é um mover de Deus nesse lugar. Há um toque do Senhor nesse lugar. Deus está restaurando agora histórias. Deus está restaurando agora ministérios. Eu creio que Deus está tocando agora. Está tocando em vidas. Deus está dando um fôlego novo. Eu creio no vinho novo de Deus sobre a sua vida. Eu creio que um odre novo está sendo colocado, preparado no seu coração, para que o poder de Deus venha, para que a presença do Senhor invada teu coração. Nós queremos orar, nós queremos bendizer o Senhor, nós queremos glorificar o Senhor por tudo que Ele vai fazer na sua vida. Eu queria que os diáconos me ajudassem. Eu queria que nós pudéssemos tocar nas vidas dessas pessoas. Eu queria que você orasse, liberasse uma palavra de bênção. Oh Deus, sonhos estão sendo realizados aqui. Sonhos estão sendo tirados das gavetas, do fundo do coração desses irmãos. Uma nova experiência, uma nova atmosfera está sendo liberada. Eu oro em nome de Jesus. Céus abertos nesse lugar. Céus abertos nesse lugar. A glória do Senhor sobre esse lugar. Oh Deus, Espírito Santo de Deus, reaviva, Senhor, reaviva a chama no coração desses irmãos. Toca de uma forma sobrenatural. Toca, Senhor, toca, Pai. Deus, é o nosso desejo, Senhor. Não queremos viver na mesmice. Não queremos viver, Pai, no mesmo lugar. Nós queremos avançar, queremos crescer, queremos ser tocados. Uma nova revelação de quem Tu és, uma nova atmosfera. Deus, eu oro, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, a presença do Senhor nesse lugar. Sim. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui.
pode morar aqui. Nos olhos eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar. Já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata, tem fogo, tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Pode morar aqui. Aleluia. 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 Deus nos chamou para um propósito. Sermos embaixadores do reino. Deus nos chamou para fazermos a diferença no lugar onde estamos. Você é um porta-voz do Senhor na sua casa. Você é um porta-voz do Senhor no seu trabalho, no lugar onde você estuda, no lugar onde você frequenta. Você é um agente do Senhor. Você foi chamado para manifestar o reino de Deus. Você foi chamado para declarar o reino de Deus onde você está. Então entenda, irmão, Deus te colocou no lugar certo, na hora certa, no momento certo, para que você seja um agente transformador do Senhor. Talvez, pastor, a minha família é disfuncional, a minha família é isso, meu pai é assim, minha mãe é assim. Deus te chamou, te colocou nesse lugar para que você seja um agente do Senhor naquele lugar, naquela casa. Os meus vizinhos são difíceis, pastor. Deus te chamou, te colocou lá para que você seja um agente transformador, para que você seja um agente do reino de Deus. Você recebe essa palavra? Deus te colocou nesse lugar hoje, nesse lugar, porque Ele tem algo para a sua vida. Amém, querido? Que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor te dê as ferramentas que você precisa. Eu oro pela provisão divina, eu
Eu oro que Deus abra portas de emprego aqui. Eu creio que Deus está liberando uma unção para homens, para empreendedores nesse lugar, para homens que vão honrar o Senhor através das suas finanças, para que homens que vão fazer a diferença através do seu testemunho. Eu creio no Deus de milagres em todas as áreas, irmãos, seja emocional, seja financeira, seja conjugal. Eu creio que Deus pode todas as coisas. Crê somente. Seja alguém que ame ao Senhor acima de todas as coisas, e você vai ver aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Amém? Glória a Jesus. Uma salva de palmas ao Senhor, então. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado por esse tempo, Senhor. Deus, que o Senhor possa transformar tudo que foi colocado aqui, Pai, oh Deus, em sementes nos nossos corações. Eu oro e proíbo o inimigo. Eu dou uma palavra de ordem a Satanás e seus demônios agora. Eles estão debaixo dos nossos pés. Nós cremos no Senhor. O sangue de Jesus nos livra, nos lava de todo pecado, de toda acusação do maligno. E nós caminhamos nessa palavra, Senhor. Oro, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe cada um aqui. Leva-nos em segurança. Dá-nos uma noite na Tua presença, Pai. Abençoa, Pai, o Ministério de Louvor da Alcance Curitiba, Pai. Abençoa a vida desses irmãos tão preciosos para nós. Pai, que o Senhor possa recompensá-los, Pai. Que o Senhor possa abençoá-los agora, Senhor Jesus. Nós, como igreja, liberamos bênçãos do Senhor, Pai, sobre a vida deles, Pai, em todas as áreas. Oh Deus, nós oramos e te agradecemos, Jesus, porque o Senhor colocou essas pessoas para estar conosco, para nos abençoar. Somos gratos a Ti, Jesus. Que a graça maravilhosa do Senhor, que a comunhão com o Espírito Santo e o grande amor de Deus seja com todos, para todos sempre. Se você crê, diga amém. Eu creio. Amém. Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Se precisar, nós, os pastores, estamos aqui para te auxiliar em alguma coisa. Amém. Até quinta-feira, nosso culto. Não esqueça das células durante a semana. Que o Senhor possa abençoar.